A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, queridos professores. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para o comentário da lição de número 4 desta pré-aula, que tem como tema Elias e os profetas de Aserá e Baal. O texto áureo da nossa lição diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículos 38. Verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Interessante destacar que a verdade prática vai dizer que o Senhor sustenta, o Senhor dá apoio, dá suporte com a sua forte mão a todos aqueles que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Amém? Está aqui conosco o pastor Ilaelcio de Moraes. A paz do Senhor, pastor Ilaelcio. Paz do Senhor, pastor Leandro. Paz do Senhor a todos os nossos, a você que está nos assistindo. Paz do Senhor a nosso sonoplasta e profissional, né? Sonoplasta Francis Coutinho, parabéns pelo seu trabalho, Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, para ganharmos tempo, nós vamos pular a leitura bíblica em classe. Ela está registrada em 1 Reis, capítulo 18, e os versículos que se seguem aí conforme está na nossa lição. Estaremos adentrando já nos objetivos da lição, que você, querido professor, deve atentar para que seja adequadamente explicado, de sorte que os alunos possam sair compreendendo o conteúdo da lição. O objetivo geral é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Os objetivos específicos, que são aqueles encontrados ao longo dos tópicos da lição, o primeiro é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. O segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E o terceiro, expor a fragilidade do ser humano. Então, estes objetivos que estão dispostos nos tópicos da lição são aqueles que estarão sendo tratados ao decorrer desta lição. A nossa introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs a sua humanidade ao cair em desânimo. Então, a introdução vai revelar alguns aspectos da vida do profeta Elias, e justamente sobre esse contexto é que nós estaremos falando aqui ao longo dessa lição. O ponto central da lição diz que o Senhor sempre intervém em nosso favor diante das adversidades. Então, uma coisa é certa, o Senhor Deus sempre estará intervindo em nosso favor diante das adversidades, diante das dificuldades. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o desafio no Monte Carmelo. O item 1, o zelo de Elias, o pôs diante de um confronto. O item 2, o problema de não saber a quem adorar. E o item 3, o desafio do fogo. Aqui no item 1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Pastor Ilaelcio, sobre esse primeiro item do primeiro tópico. Então, na verdade, a situação que o povo estava vivendo em pecado e adorando deuses, e mais precisamente a Bíblia fala de Baal, né? O povo adorando Baal. Elias se viu na condição de fazer um desafio, lançou o desafio ao povo. Primeiro ele faz aquela pergunta ao povo, né? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E cochear aqui no sentido literal de cochear é mancar, né? Mas ele estava dizendo, até quando vocês não vão ter firmeza, né? Vocês precisam ter uma firmeza. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus. Então ele lança aqui esse desafio, ele se viu nessa condição de lançar esse desafio para o povo,
para que o povo, então, Deus manifestando ali o seu poder, o povo tomasse rumo, né, e adorasse ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Muito bem, então o zelo de Elias o pôs diante de um confronto, porque Deus levantou o profeta Elias para confrontar a situação pela qual passava Israel naqueles dias, de espiritualmente dizendo desviado, né, por conta da idolatria. Como bem explicou o pastor Laelcio, adoravam a Baal e também adoravam a Sera ou a Zerá, né, conforme aqui a pronúncia. O item 2, pastor Laelcio, vai falar sobre o problema de não saber a quem adorar, sobre isso. Pois falando hoje, né, não vamos falar de Aserá e de Baal, porque nós não conhecemos esses deuses, só conhecemos a história. Mas falando hoje, né, então às vezes nem sempre a idolatria é aquilo que nós estamos vendo, um ídolo que foi feito, ou um santo que alguém inventou ali, mas às vezes algo camuflado no coração, e a pessoa, o próprio Cristo falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ele se refere a Mamon. Não dá para servir, né, a dois deuses, ou serve a Deus ou serve a Mamon. E nós temos sofrido às vezes, pastor, eu vou falar algo aqui que às vezes, né, já me perdoe aí, mas às vezes assim, nós convocamos alguém para abrilhantar a nossa festa, né, para trazer um resultado, para que o povo venha nessa festa, e esquecemos que na verdade nós teríamos que convidar o povo para vir e dizer: olha, Jesus está aqui, vai ter milagre, porque o Espírito Santo está presente, Jesus está presente, mas nós não. Às vezes nós convocamos alguém com um nome que nós mesmos demos o nome a ele, fomos levantando o nome, e lá no fundo nós às vezes fazemos não por idolatria, e também fazemos isso para o crescimento do reino, mas às vezes nós trazemos não adoradores, trazemos idólatras, aquela pessoa que vem, então ele não vem para adorar o Senhor, ele veio para venerar aquele famoso que nós convidamos. Então não é que nós estamos sendo idólatras, mas nós estamos trazendo pessoas, colocamos pessoas em uma posição, né, ali igualando Jesus. Se ele tiver, então a coisa vai ficar boa. E pessoas, nós atraímos, em vez de atrairmos adoradores a Cristo, atraímos fãs, atraímos pessoas que vão fazer aquela pessoa ali um ídolo, né? E isso é um problema muito sério. Não sei como vamos resolver isso, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Então, dentro desse contexto, né, conforme o pastor Léo mencionou, verificar também que os ídolos, né, não precisam necessariamente ser físicos. Ser físico, exatamente. Pois pode estar camuflado no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Pois Jesus nos alertou. É exatamente o que eu referi. Por exemplo, eu convido o irmão famoso, porque eu sei que ele é irmão, ele é homem de Deus, ele é servo de Deus. Então, para mim, ele é quem? Ele é um homem de Deus, um servo de Deus, um cantor, né? Para mim. Por quê? Porque ele não é um ídolo. Então, ele não é um ídolo físico. Só que aí, o contexto e a condição, eu estou trazendo alguém, né, para adorar como ídolo. É terrível isso, né? Assim, aliás, o terceiro item da lição, diz sobre o desafio do fogo. Sobre esse item, pastor Ilaelso. Então, na verdade, Elias se viu na condição, nós falamos isso já, na obrigação de fazer um desafio, faz o desafio do fogo, que era uma forma da manifestação, né, da manifestação do próprio Deus ali. Nós vemos lá em Juízes, né, que o Gideão colocou ali o bezerro ali na pedra, e o anjo fez descer fogo do céu. Então o negócio de descer fogo do céu já era antigo, né, fazer descer fogo do céu. Então ali na verdade era a vontade do próprio Deus, porque Elias era representante de Deus, né? Era a vontade do próprio Deus manifestar ali o seu poder, para que o povo visse que realmente ele era Deus, né? Usando até na oração de Elias, ele disse: manifesta que tu é Deus e que eu também sou teu servo. Agora, pastor, é interessante também frisar que assim, lá em Apocalipse fala que Satanás, né, tem o poder de descer fogo do céu.
Então, e aí nós vamos lá em Êxodo, quando Moisés fez vários milagres e aquele povo do Egito fez também. Então, os profetas de Baal, eles fizeram um altar, botaram o bezerro, eles tinham convicção que o negócio ia pegar fogo. Porque é terrível, né? O mundo maligno é terrível. Mas como Deus estava no negócio, entendeu? Só pegou fogo no altar do Senhor Deus. E até nós enxergamos que Elias fez diferente deles. Colocou água, eles não colocaram água. Elias colocou água, põe a água aí, queimou tudo, né? Queimou de cima para baixo. O certo era queimar de baixo para cima, queimou de cima para baixo, sacrifício, queimou o altar, queimou o sacrifício, queimou lenha, queimou o altar, queimou cinza, queimou água, queimou tudo ali. Então foi o próprio Deus mesmo manifestando ali o seu poder, coisa linda isso aí. Glórias a Deus. Então vemos que o desafio no Monte Carmelo vai falar de confronto. Deus estava confrontando os filhos de Israel por sua adoração a um falso Deus. Deus ele vai provar para os filhos de Israel que ele é o único e verdadeiro Deus. Quando ao Elias, ao orar, caiu fogo do céu e consumiu, conforme disse aqui o pastor Ilaelso, o holocausto, a lenha, a pedra, e lambeu a água. Então Deus estava confrontando aqueles profetas, falsos profetas, de deuses falsos, ficaram em torno de meio-dia ou mais meio-dia ali clamando e nada aconteceu, nada se ouviu. Mas quando Elias clama ao Senhor, Deus confirma através do fogo que consumiu aquele holocausto. Glórias a Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar a respeito da oração de Elias. Só um pouquinho, pastor. Só para consolidar o que eu disse, Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, assim, Satanás ele tem esse poder que ele recebeu, que não é dele, né? Que ele recebeu de Deus, mas ele tem. Então, ali no Monte Carmelo foi algo especial mesmo. O Senhor Deus segurou. Pode ver que os profetas se retalharam, se cortaram. Eles não iam fazer aquilo ali à toa, não. Eles já estavam acostumados a servir esse falso Deus que faz esses milagres, né, que nós enxergamos por aí, até hoje nós enxergamos por aí, mas ali foi uma intervenção divina. O Senhor Deus falou: aqui só pega fogo quando eu botar fogo. Glória a Deus, pode continuar, pastor. Glória a Deus. Então, o segundo tópico, a oração de Elias, nós vamos tratar sobre os preparativos que Elias fez, sobre uma oração confiante e sobre a misericórdia de Deus. Sobre o primeiro item deste segundo tópico, pastor Ilaelso, os preparativos de Elias. Pois é, e ali fala, nesse primeiro tópico aqui, fala sobre reparar o altar, né? Então ali tinha 2 altares. O altar deles era bem pequeno, o altar deles era meio baixinho, porque eles pulavam por cima do bezerro com tudo, né? O altar de Elias já foi um pouquinho mais ressaltado, colocou 12 pedras, né, ali, e assim, era um altar que estava ali já, possivelmente já tinha sido usado, mas estava quebrado. Então, primeira coisa, ele repara ali o altar que estava quebrado, né? E ali é uma consequência, mostrando, e claro, e tudo fica registrado para nós, que para o Senhor Deus manifestar, né, nós temos que estar com o nosso altar arrumado, né? Nosso altar pronto, que hoje a Bíblia diz que nós somos templos e morada. Então aqui dentro tem um altar. E esse altar tem que estar na condição de o Senhor Deus pôr a fogo. Glória a Deus. Então, como bem disse o pastor Laelso, devido à idolatria, os filhos de Israel haviam abandonado o altar do Senhor. Essa era a condição do altar. O altar estava abandonado, por isso que Elias foi lá e o consertou. Elias foi lá e o corrigiu, e o adequou para ser usado como altar para a resposta de Deus. Então, os preparativos de Elias tinham essa consequência de consertar algo que estava abandonado por causa da idolatria dos filhos de Israel, como bem aqui abordou o pastor Ilaelso. Pastor Ilaelso, sobre o segundo item, uma oração confiante, sobre isso. E aí o comentarista começa simples e curta, né? Ele fez uma oração confiante, simples e curta. Ele fala: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí ele diz, né? Manifesta aqui o seu poder agora, mostrando que tu és Deus e que eu sou teu servo.
uma oração simples. Enquanto os profetas de Baal, de Aserá, eles se retalhavam, eles pulavam por cima e faziam um tropé terrível, a oração de Elias foi: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, reconhecendo, né, o Deus dos pais, reconhecendo o Deus dos nossos ancestrais aí, e também dizendo ao povo: eu sirvo o mesmo Deus, não é outro Deus, né? Eu sirvo o mesmo Deus. Uma oração simples e curta, mas uma oração com exercício da fé. Ele fez uma oração com fé. Então, às vezes, não precisa, sabe, você fazer todo como eu vou dizer a palavra aí, um movimento para Deus responder. Às vezes, uma oração simples, como a de Elias, né? Simples e curta, o Senhor Deus responde. Glória a Deus. E o detalhe, pastor Ilaelso, que essa oração simples e curta, ela tinha um caráter, o caráter da confiança. Ela tinha essa característica, confiança, porque Elias sabia muito bem da responsabilidade, da chamada e do envio que o Deus de Israel o havia enviado para fazer esse desafio. Então, Elias, na sua confiança, ele fez uma oração simples, porque tinha convicção que o Deus que o havia chamado e o havia comissionado a essa tão maravilhosa obra, haveria de responder. E além disso tudo também, pastor Ilaelso, conforme diz, né, 1 Reis, capítulo 18, 37, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, a confiança de que, havendo realizado tal obra da parte do Senhor, havia um propósito nisso, de trazer de volta os filhos de Israel a confiar no Senhor Deus. Amém? O item 3, a misericórdia de Deus. Sobre isso, pastor Ilaelso. Jeremias disse: as muitas misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então aqui o próprio Deus, o Senhor Deus podia destruir todo aquele povo e falar: vocês não querem mesmo, então que vá para lá. Mas a misericórdia de Deus. Então o próprio Senhor Deus, usando o profeta, faz aquele desafio ali, mostra ao povo, ele queima o holocausto, a lenha, as pedras, queima o pó e ainda queima a água. Só no sacrifício ali de Elias que tinha água. No outro sacrifício a Bíblia não registra que tinha água. Então ele estava com vontade de que pegasse fogo. Eu acredito que eles não iam pôr água, não. Elias colocou água para um desafio, para mostrar que o fogo ali não é esse fogo comum que nós estamos vendo, porque esse fogo comum, se você jogar água, não pega, né? Não pega fogo. Então a misericórdia de Deus ali foi muito grande para com o povo. A reação do povo foi unânime. A reação do povo foi unânime. Eles reconheceram que o Senhor era Deus, reconheceram que Deus era Deus e que Baal era só um Deus, né? Baal. Exatamente. E isso tudo com o propósito, né, como falamos, de trazer o povo de volta. Ou seja, a misericórdia de Deus foi tão grande que ele mostrou esse grande sinal extraordinário. Fogo caiu do céu, consumiu ali o holocausto, confirmando que ele é o único e verdadeiro Deus. Então, nisso tudo, a misericórdia do Senhor. A síntese, pois não? E pastor, e também é interessante que, por exemplo, precisava esse desafio. Por quê? Bom, a Bíblia não registra, mas como nós encontramos aqui 850 profetas, Elias disse: não vai chover, né? Não vai chover. E aí, não me lembro agora, lá no Novo Testamento, fala 3 anos e meio, se foi Tiago escreveu, 3 anos e meio, né? Que ficou sem chuva. Mas durante esses 3 anos e meio, houve muito sacrifício, né? O pessoal queimou muito sacrifício para Baal, queimou muito sacrifício para Aserá, e fez tudo aquele rudivu terrível para chover. Até porque Baal era considerado o Deus que controlava a natureza. Sim. Então, com certeza, eles fizeram muito sacrifício. Então, tinha que ter ali o desafio, porque senão o povo ia ainda atribuir a chuva a Baal. Eles iam atribuir a chuva a Baal. Então, como houve o desafio, né? Houve o desafio, o povo viu o desafio do fogo ali, queimando até a água, né? Tem água ali, o Senhor Deus mostrando. Então logo em seguida veio aquela abundante chuva, e o povo disse: não foi Baal que mandou, não, foi o Deus de Elias que mandou. Muito bem observado. Quando o povo diz só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus, agora vou mandar água, mandou o profeta justamente lá. Ou seja, desmascarou o falso Deus chamado Baal. Glória a Deus. A síntese do segundo tópico da nossa lição diz: quando exercitamos a nossa fé e
confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. O que nós podemos extrair desse segundo tópico da lição, querido professor, é que se nós exercitarmos a nossa fé e termos confiança no Senhor, Ele tanto ouve as nossas orações, quanto nos livra de qualquer adversidade. Glórias a Deus por isso. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre Elias em Horebe. 1. Os feitos e a exaustão do profeta. 2. O pedido para morrer. E 3. Resposta de Deus. É interessante aqui, pastor Elias, que nós vamos falar um pouco de uma questão de ordem natural, física do profeta. Sobre o primeiro item, os feitos e a exaustão do profeta. Pois é, nós encontramos, sem dúvida nenhuma que é um homem que, né, na leitura aqui do comentarista, ele diz, ele fez descer fogo do céu para queimar o altar molhado, reuniu o povo, né, fez o povo se dobrar diante do Senhor Deus, e depois, logo em seguida, ele recebeu um comunicado de morte. Alguém disse assim, não, eu vou matar, que foi da esposa de Acabe, Jezabel. E ele, nesse momento aí, ele caiu num desânimo, vamos dizer essa palavra. Ele ficou desanimado, ele falou, mas tudo isso aí, tudo esse trupé que eu fiz aí, toda essa presença de Deus, esse congresso, esse congresso maravilhoso aí, e agora a situação? Então, claro que tudo isso que sirva de exemplo para nós, né? Para mostrar que, imagine Elias fugindo e pedindo a morte, e eu, e você, e nós, né? Quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos igual a Elias. Olha, nós podemos ser até igual a Elias, mas nós estamos muito longe de orar para o fogo cair, queimar e colocar água ainda para desafiar. Então, eu não me comparo com Elias. Se você compara, outro se compara aí, parabéns, mas eu não me comparo com Elias. Então, eu creio que a minha fragilidade ainda é bem maior que a dele. O Senhor Deus já deixou registrado. Foi um homem que fez grandes feitos, mas caiu em desânimo. Por isso que nós não podemos condenar quando nós vemos um obreiro meio encostadão, parado, né? O certo é fazer que nem um anjo, chegar lá, dar uma butinada na canela dele, que nem um anjo fez. Levanta, rapaz, e come, porque é muito cumprida a tua jornada. Levanta e come, porque é cumprida a tua jornada. Glória a Deus. É isso, irmãos. Querido professor, nós precisamos entender que mesmo o homem de Deus, ele está sujeito ao cansaço. Ele está sujeito, como o caso aqui, Elias chegou à exaustão. Ele foi até o limite, digamos assim. E embora Deus o usou grandemente como instrumento, né, ali nos dias em que ele exerceu seu ministério, mas chegou um momento da sua vida que o desânimo entrou. Então, se Elias, conforme disse o pastor Lael, se Elias, sendo um grande homem de Deus, ele teve esse momento de fragilidade humana, da mesma forma, nós podemos dizer que não estamos isentos, em algum momento da nossa caminhada, de termos algum tipo de desânimo. Todavia, como bem disse o pastor Laels também, Deus enviou o seu anjo, lhe ofertou o alimento, porque para Elias ainda era muito comprida a caminhada. Né? E não é diferente de nós, você, querido professor, você, obreiro do Senhor, a nossa caminhada ainda é muito longa, portanto, levanta a tua cabeça, siga em frente, o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Continuando, o pedido para morrer, falando ainda desse mesmo assunto, sobre isso, pastor Elias. Então, veja que aqui é o extremo, né? Aqui já é o extremo. Ele chegou a pedir a morte, pediu para morrer. Calcula a situação desse homem, né? Afundado ali, escondido, só ele chegou a pedir a morte. Então, nós temos esse exemplo de Elias, que às vezes deixamos de socorrer alguém. A pessoa está tudo bem e tal, mas olha que esse desânimo, e hoje nós aprendemos que essa palavra chama-se depressão, a pessoa chega no fundo, num ditado popular aí, no fundo do poço, que não tem como sair, precisa de outra pessoa ajudar. Elias não tinha como sair, Elias não tinha mais como sair. Pode ver que o próprio Senhor Deus, né, ele estava lá na caverna, ele entrou na caverna, ele ia ficar ali.
o próprio Senhor Deus, já não foi mais nem anjo, o próprio Senhor Deus que foi lá e apareceu para Elias, se manifestou, né? E é interessante que ele passa vento, passa terremoto, passa fogo, né? Passou fogo e Deus não estava no fogo, aí veio uma voz mansa. Então, assim, quando a pessoa está nessa condição, não adianta você querer, rapaz, o que é isso? Você é um obreiro, você é um pastor. Não adianta. Não adianta fogo, tempestade, não. Voz mansa, senta aqui, vamos conversar. Puxa vida, né? Um abraço, às vezes um abraço, pastor. Um abraço. Então Elias chegou no profundo, no fundo, no último, e foi socorrido por Deus. E nós estamos aqui, pastores, como homens de Deus. Então, se você vê alguém, percebe que ele está nessa situação, procure ele, mas não vai apresentando Bíblia para ele, mostrando os erros dele, porque os erros dele ele já sabe. Você dá um abraço nele e fala com voz suave que Deus vai te usar, e você vai resgatar esse Elias que está aí dentro da caverna, já está escondido e já está pedindo a morte, mas você vai resgatar ele, e ele vai sair daí e fazer ainda a obra do Senhor Deus, porque é para isso que ele foi chamado. Glória a Deus, glória a Deus. Estar na caverna, irmãos, representa, pastor Laelcio, o isolamento. Entrar para a caverna, a pessoa está se isolando. E aí a gente, aqui não dá tempo de detalhar muito, mas como bem disse o pastor Laelcio, essas circunstâncias, elas estão afetas à nossa humanidade, tanto assim que Tiago vai escrever no capítulo 5, versículo 17, dizendo: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ser humano. Glória a Deus. O item 3, que é o último item desse segundo tópico, vai falar sobre a resposta de Deus. Sobre isso, pastor Laelcio. Isso aqui é interessante, né? Porque nós acabamos de falar isso aqui, né? Elias, e aqui às vezes mexe um pouquinho, mas Elias, quando ele questiona com Deus, ele fala: Senhor, mataram todos os seus profetas, né? Só eu fiquei, ele não via mais ninguém. Elias só via ele. Olha, irmão, muito cuidado com isso aí. Tem pastor que ele centraliza nele, né? Tudo é ele centraliza. Elias era o centrão, é só ele, não tinha mais ninguém, não tinha mais profeta. Mataram tudo. Quando ele fala, mataram todos os profetas, só eu fiquei. O Senhor Deus falou assim: opa, peraí, não, senhor, tem 7.000 que não se dobraram. Eu tenho 7.000 ainda separadinho, e tem um que está pronto. Falou: tem um que chama Eliseu, que é filho de Safate, você ainda vai lá ungir ele. Olha, você ainda tem um caminho grande pela frente. Você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você ainda vai ungir Eliseu, sucessor, no teu lugar. Então, às vezes nós, pastor Leandro, enxergamos em nós, temos a chamada de Deus, já dedicamos, quanto tempo nós estamos lendo a Bíblia, né? Mas às vezes Deus tem um Eliseu. Tem um Eliseu aí me assistindo? Às vezes o Senhor Deus tem um Eliseu que é difícil nós vermos, mas o Senhor Deus tem, e nós temos que ter esse cuidado, que nós não somos o único, não somos insubstituível. Não existe pastor bom, aquele pastor bom, não existe porque é pastor, porque o Senhor Deus disse: eu sou bom, né? Eu sou o bom pastor. Então o pastor é só pastor, chamado por Deus ali, tem as suas falhas, tem muitos acertos e muitos erros. Então, interessante, né? Quando Elias se posicionou, que só tinha ele mesmo, não tinha mais ninguém, o Senhor Deus falou: tem 7.000 e ainda tem um já pronto. Olha só que interessante. Então, meus irmãos, precisamos, né, entender que às vezes, quando nós achamos que já é o final, que não há mais nada dali para frente, Deus nos surpreende. E como o caso de Elias aqui nesse terceiro item ainda, né? Ele teve a oportunidade de ainda ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder. Então Deus tem aí suas surpresas. Mas, meus irmãos, que possamos continuar firmes, servindo ao Senhor com alegria, realizando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, olhando para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. A conclusão vai dizer: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça,
O cristão, ele não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias, ele é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir a palavra de Deus, ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Ou seja, Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel deseja seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Amém? Querido professor, que Deus te abençoe. Pastor Laelcio, muito obrigado pela participação. Eu agradeço a todos. E que Deus possa te ajudar a elaborar a tua aula. E aqui agradecemos o teu apoio, a tua audiência, e que essa pré-aula te sirva como material de apoio para a organização, como dissemos, da sua aula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode ser, Senhor.